Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Biohacking Brasil Podcast. Aqui quem vos fala é o Renato Braga. Infelizmente o Thiago não pôde comparecer, mas eu estou aqui com a nossa convidada do mês, a doutora Luísa Comerlato. Doutora Luísa, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua participação, pela sua disponibilidade de vir conversar conosco. Renato, eu que agradeço o convite. Para mim é um prazer, uma honra estar aqui falando sobre biohacking, sobre medicina do estilo de vida, aquilo que faz os nossos olhos brilharem, né? Poder compartilhar um pouco desse conhecimento, realmente para transformar vidas. A gente sabe o quanto as nossas vidas já foram transformadas, a vida das pessoas que já estão nesse meio e naquilo que a gente puder, né, dar voz a esse conhecimento, a gente vai estar ajudando o outro e ajudar o outro também é o que faz sentido na nossa vida. Então, vamos lá. Exatamente. Eu entrei no Biohacking justamente para me tornar o protagonista da minha própria saúde. Né? Muitas vezes a gente busca um certo protagonismo de várias áreas da nossa vida e no final das contas a gente acaba deixando de se tornar o protagonista da nossa saúde, fazendo com que de alguma forma a gente acabe terceirizando isso para o plantonista do PS ou para alguém que muitas vezes você acaba não conhecendo você ou conhece ali por alguns instantes. Então, ter o conhecimento de si mesmo de forma biológica é fundamental. Sabe que tu trouxe agora, Renato, a questão de terceirizar isso para o plantonista do pronto-socorro e durante, né, depois que eu me formei, na minha trajetória profissional, eu já trabalhei como plantonista do pronto-socorro. E uma das coisas que mais me incomodavam era justamente isso, de que no pronto-socorro a gente não podia, não tinha tempo hábil para realmente trazer saúde para aquele paciente, né? Eu costumo dizer que a gente tentava assim, era tapar o sol com a peneira, né? A gente tratava só ali o que estava acontecendo, só os sintomas, e não tinha tempo de entender o que era a causa, o que realmente estava causando, né, aquela condição para aquela pessoa. E isso era algo que me incomodava muito. Eu lembro que eu já tentava, de alguma maneira, trazer alguma coisa para aquele paciente, mas nesse contexto de pronto-socorro, a gente sabe também como isso é difícil. Então, sabe que essas foram uma das minhas motivações para trabalhar com medicina do estilo de vida, para trabalhar com metabolismo, para trazer o biohacking também para mim, a conduta clínica, né? Então, interessante que tu trouxe isso, porque isso se conecta muito com a minha história profissional. Boa, legal. Doutora Lu, como é que você conheceu o biohacking? Da onde surgiu isso na sua vida? Perfeito. Eu acho interessante essa pergunta, tá, Renato? Porque eu trabalho com medicina do estilo de vida, certo? E na medicina do estilo de vida, a gente utiliza os pilares da medicina do estilo de vida, que é a nutrição, o sono, né? O pessoal que acompanha aqui já sabe, mas vamos trazer a nutrição, o sono, o movimento, manejo de tóxicos. E quando a gente fala de manejo de tóxicos, a gente não fala só de álcool e de tabaco ou de outras drogas, mas a gente fala também muito dos disruptores endócrinos e até da própria luz azul, né? Tu estás aí utilizando o teu óculos vermelho, que eu vou querer inclusive, algo que eu não tenho, vou querer. E também a questão de relacionamentos, tá? E aí, quando a gente trabalha com todos esses pilares para o tratamento e para a prevenção de doenças, a gente está fazendo um verdadeiro biohacking. Então, o biohacking, ele entrou na minha vida, primeiro porque eu sempre fui uma pessoa que gostei, sempre utilizei o meu estilo de vida para poder viver a vida que eu sempre desejei. E também isso entrou muito na minha conduta clínica, né? E aí a gente entende que o biohacking, ele é isso também. Claro que a gente vai falar aí de dispositivos, de tecnologia, né? De avanços na medicina, mas tudo isso faz sentido se a gente voltar para a base. Então, utilizar a nossa nutrição, o movimento, o sono, esse manejo de tóxicos e os relacionamentos como verdadeiras hackeadas para nos trazer saúde e qualidade de vida. Então, claro, eu sempre fui uma pessoa que estudou muito, eu gosto muito de tecnologia, tá?
e desses avanços da medicina, tudo isso sempre me fascinou muito. Então, eu sempre estudei muito isso, e claro que aí o biohacking vai entrar, mas aí eu comecei a perceber que o que eu fazia na minha vida e na minha prática clínica, através da medicina do estilo de vida e através do metabolismo, que é outra área da medicina que eu estudo muito e que eu acredito que, assim, tudo surge a partir do nosso metabolismo, digo assim, as doenças atuais, né, essas doenças crônicas que afetam a nossa longevidade, porque hoje em dia a gente não tem mais tanto problema de doença infecto-contagiosa, né? Graças a Deus isso já foi algo resolvido, mas a gente sofre de uma outra pandemia, que é a pandemia das doenças crônicas. Então, eu sempre entendi que para trazer, né, essa questão de cura, de qualidade de vida, a gente tem que hackear o nosso estilo de vida. Então, foi aí que o biohacking entrou na minha vida e na minha prática clínica. Que legal. Teve alguma influência inicial de algum médico, de alguém, ou foi algo que você realmente encontrou na internet, começou a pesquisar e trabalhar? Eu acho que um nome específico, assim, eu não vou te trazer agora, porque até se eu trouxer o nome de alguém, eu vou poder estar esquecendo de outras pessoas, tá? Mas eu entendo que muito na minha formação, quando eu estudei, né, o lifestyle medicine, e estudei um pouco também na medicina funcional, e estudei metabolismo, eu pude concatenar que o biohacking estava também, vamos dizer assim, que seria um novo biohacking, né? Na verdade, um novo não, né? Uhum. Ele é até um biohacking mais básico, digamos assim, que vai lá para as bases. Mas eu consegui concatenar tudo isso para trazer o biohacking também de uma forma científica para a prática clínica, né? Por que nós, médicos, não podemos utilizar isso, né? Eu acho que a gente tem uma voz muito importante dentro da medicina e nós temos que estar junto com os outros profissionais da saúde, os outros cientistas, as outras pessoas que se interessam e estudam muito sobre isso, para dar voz a algo que vai nos beneficiar. Vai, com certeza. Assim, se o biohacking fosse uma cultura mais forte dentro do Brasil, igual, assim, não vou dizer biohacking, mas se você olhar para as Blue Zones, né, se você já viu aquele estudo das Blue Zones, você Claro, vê com ali certeza. que existe um ecossistema ali entre movimentação natural, a alimentação natural também, alimentação com comida de verdade, uma mentalidade correta e pé firme no chão, né? Uma pessoa que tem uma mente em mindfulness, né? Aquela pessoa que tá vivenciando, e o ambiente que proporciona tudo isso para eles é biohacking, tá? E se a gente tivesse isso no Brasil, acho que a gente teria bem menos problemas, principalmente é, esse problema crônico que a gente tem tido aí das inflamações que você comentou. Perfeito, com certeza. Esse ambiente ele acaba nos moldando, né? Querendo ou não, é o determinismo do meio, e a gente sabe, até essa é uma frase muito clássica, né? Que nós somos a soma das pessoas que estão à nossa volta. E querendo ou não, isso é muito verdade, né? Tem um estudo muito interessante que mostra que pessoas que convivem com pessoas obesas, né? E a gente sabe que a obesidade é uma doença, então não tem problema nenhum, inclusive a gente deve trazer isso aqui. A obesidade não é algo bonito, né? E não é algo, deve ser aceita, sim, dentro daquilo que ela é, né? De uma condição que a gente deve sim tratar e entender, mas para trazer saúde para essa pessoa. Mas esse estudo mostra que a convivência, conviver com pessoas obesas ou ser amigo de alguém que convive com pessoas obesas, nos predispõe a ter obesidade também. Olha como isso é interessante, né? Esse determinismo do meio. E aí o que eu gosto de trazer é por que não a gente ser o exemplo? Então, vamos ser o exemplo de pessoas saudáveis, de pessoas que têm hábitos de vida saudáveis. Para quê? Para influenciar essas pessoas que precisam também. Então, vamos reverter esse determinismo do meio aí como algo positivo, né, Renato? Perfeito, exatamente isso. E acompanhando, tá? Assim, desde que eu comecei o podcast, a escutar o podcast de vocês, que é o Biohackers Podcast Brasil, né? Exatamente. Aí eu fiquei viciadão, todo dia na academia de manhã,
fazendo os exercícios e rindo com o Ricardo. Tá? Ele traz Hackeada é umas sacadas. ótimo, né? Inclusive, É, rir é outra hackeada, né? A gente rir não é outro pode hack. levar tudo tão a sério, porque o estresse, ele é muito complexo para nossa... Assim, o estresse crônico, né? Porque isso é interessante Crônico. trazer. Um pouquinho de estresse faz bem também para o nosso metabolismo. Aquele estresse programado, né? É um estresse que nos faz evoluir. Agora, o estresse crônico, levar tudo sempre tão a sério também pode não ser tão interessante assim para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. Exatamente, exatamente, é um hack. E quase sofri lá um acidente, ele falando lá algumas coisas. Não vou comentar agora, se vocês quiserem podem ir lá assistir, mas ouvir e assistir, eu estava ouvindo, mas muito bom. E uma das Obrigada. coisas que eu percebi é que tanto você quanto o Ricardo, vocês formam o protagonismo no paciente. Vocês não simplesmente chegam para ele e falam, faça isso, isso, isso. Não, vocês explicam, orientam, ensinam, mostram o caminho para que o próprio paciente tenha a autonomia de fazer correto desde o início. Como é que foi isso para você? A partir de quando você começou a trabalhar exatamente com a formação do protagonismo para o paciente? Olha, Renato, desde que eu me entendo como médica, tá? Eu sempre entendi que ensinar, quando a gente ensina e a gente dá o exemplo, é muito mais fácil da pessoa internalizar aquilo. Então, quando a gente entende aquilo que a gente está fazendo, a gente conecta com o objetivo e com o porquê que aquilo vai dar certo, certo? Isso foi sempre a maneira como funcionou para mim. Eu conseguia, por exemplo, na minha época de cursinho, quando eu estava ali estudando para passar em medicina, eu só conseguia acertar ali as questões daquela prova quando eu entendia aquilo que eu estava estudando. Porque muitas vezes a gente estuda, a gente lê e a gente não entende aquilo que a gente está lendo, a gente decora. E aquilo não fazia sentido para mim. Então, tudo que eu quis fazer na minha vida, eu precisava entender o objetivo daquilo, porque aí o meu cérebro entendia e primeiro eu fazia aquilo no meu cérebro. Primeiro eu fazia aquilo na minha mente quando a gente faz aquilo na nossa mente, quando a gente executa as nossas tarefas no nosso cérebro, a gente entende que a gente é capaz de fazer no nosso dia a dia. Então, é aquilo que eu te falei, quando eu atendia lá no pronto-socorro, que eu tentava explicar um pouco para o paciente, mas não conseguia por conta do tempo, eu notava que o desfecho não era tão bom do que quando a gente ensinava para o paciente aquilo que está acontecendo. Porque o nosso corpo, o nosso metabolismo, ele é perfeito, mas ele é muito complexo. Então, como é que a gente vai trazer condutas? Como é que a gente vai mudar o nosso estilo de vida se a gente não entende aquilo que a gente está fazendo? Vamos supor, vamos pegar uma bicicleta, tá? Hoje a gente sabe que tem bicicletas no mercado, assim, com uma super tecnologia. Então, com cheias de marcha, cheia de tecnologia, tá? Se a gente não sabe utilizar essa tecnologia, toda essa tecnologia dessa bicicleta vai mais atrapalhar do que facilitar. Exato. O nosso corpo, ele é uma máquina perfeita. E a gente tem uma tecnologia interna que, olha, pode nos levar, assim, para estados muito, muito bons de qualidade de vida e de saúde. Só que se a gente não souber utilizar essa máquina, se a gente nem souber todos os comandos que ela tem, ela mais vai atrapalhar do que ajudar. Então, quando a gente ensina o paciente, ele realmente se torna protagonista da própria história. Porque sabe o que acontece, Renato? As nossas consultas, a minha consulta, ela é uma consulta um pouco mais demorada do que aquela consulta padrão. E aqui não é uma crítica a colegas que fazem uma consulta padrão, porque eu sei como é trabalhar com plano de saúde, como é trabalhar com uma correria, né? Como ter que. Essa correria já é uma palavra que eu nem gosto de falar que eu estou na correria, essa nem é a ideia, tá? Exato. Então, eu entendo que não tem esse tempo para explicar para o paciente. E aí, o que acontece? Esse paciente chega na consulta, né? O médico vai conseguir fazer aquilo que dá, vai escutar aquilo que dá, muitas vezes muito compartimentado, né? Uma micro especialidade, porque também é o que dá tempo.
Então, não vai conseguir conectar aquela pessoa como um todo, até porque essa máquina humana, ela funciona como um todo, né? Nós não somos um ser separado em caixinhas. Então, esse médico vai fazer isso, vai pedir ali alguns exames, vai tentar colocar esse paciente dentro de um padrão diagnóstico através dos exames e do quadro clínico, e às vezes nem é esse o diagnóstico, porque cada pessoa ela não é padronizada, cada indivíduo é único, então a gente precisa estudar a fundo e com profundidade esse indivíduo e vai ali passar um tratamento, tá? Um medicamento que muito provavelmente esse paciente vai comprar numa farmácia. E aí o que vai acontecer? Essa pessoa nem entendeu o que é que está acontecendo. E às vezes aqui eu vou fazer a meia-culpa. Nós médicos a gente usa ainda uma linguagem muito técnica que nós aprendemos na faculdade, mas que o paciente não tem obrigação de saber essa linguagem técnica, né? É que nem eu quando vou ouvir algo técnico de uma outra profissão que eu não entendo, eu fico, se eu não entendo aquilo, eu não consigo fazer aquilo. E aí o que acontece? Então o paciente passa por essa consulta e quando ele sai dessa consulta, ele se vê sozinho e ainda com tudo mais complicado do que quando ele chegou, porque antes ele chegou com um sintoma. Agora ele saiu dali com uma doença, que daqui a pouco ele nem sabe o que vai acontecer, né? E às vezes mais assustado ainda. Então, quando a gente explica tudo o que está acontecendo, essa pessoa ela vai conseguir no dia a dia dela se observar, se autoconhecer, entender o porquê que ela está fazendo aquilo e daí ela vai continuar fazendo aquilo. Entender se aquilo que ela está fazendo está gerando um resultado ou não, até para trazer isso para o médico, porque a consulta médica, o atendimento médico, ele não termina quando termina a consulta. Na verdade, ele começa quando termina a jornada começa ali. A jornada começa no dia a dia. Então, quando o paciente entende isso, e por isso que é muito legal também esse trabalho que tu traz, de levar conhecimento, de levar informação. Eu amo quando o paciente já chega informado, porque aí eu consigo aprofundar ainda mais, pegar cada detalhe do caso clínico dele, dos exames dele, das condutas, daquilo que ele já faz e personalizar ainda mais. Então, o que a gente quer é que o paciente tenha esse livre-arbítrio e consiga ser o protagonista da própria história, né? Eu digo assim, eu não quero segurar o paciente comigo, eu quero que ele aprenda que depois ele possa criar a própria saúde, né? Então, é justamente isso, assim, a gente dá essa autonomia. E quando tem a outra coisa que é muito importante, quando a gente é o protagonista da nossa própria história, a gente é responsável por ela. Exato. Né? Então, quando a gente é responsável por isso, a gente engaja muito mais, né? Eu pego o exemplo, por exemplo, de pais, né? Eu não sou mãe ainda, mas eu vejo que os pais, eles são muito... em primeiro lugar, é o cuidado com os filhos. Por quê? Porque são responsáveis por uma criança. Exatamente. Né? E é a mesma coisa que a gente tem que fazer com a nossa vida. Nós somos responsáveis pela nossa vida. E a gente tem sim as ferramentas. O nosso corpo é uma farmácia interna. Então, o que a gente pode fazer através do nosso estilo de vida com o nosso próprio corpo pode gerar muita saúde, né? E hoje a gente tem a tecnologia aí para nos ajudar a metrificar essa saúde, também para trazer dispositivos que vão nos ajudar a ficar ainda mais saudáveis e sem tantos efeitos colaterais. Então, eu acho que tu trouxe aqui um ponto, se o pessoal que estiver nos assistindo conseguir ficar com isso na cabeça, de protagonista da própria saúde, e entender, buscar entender, porque é um direito do paciente, entender aquilo que está acontecendo. Exatamente, exatamente. Eu gosto muito de tocar nesse assunto com relação aos certos hacks, né? Porque as pessoas olham assim, biohacking, poxa, legal, tá em alta, vamos lá, imersão no Tá na gelo, moda. nootrópicos, vamos fazer isso e aquilo, tal. Só que não é assim, tá? A jornada começa em conhecer a si mesmo. E para isso nós temos
os médicos, os nutricionistas, os educadores físicos, nós temos os fisioterapeutas, todos eles são pessoas que nós podemos contar para conhecer a nós mesmos. Então, quando eu comecei no biohacking, eu fui desafiado a fazer 1000 flexões em 1 hora. Olha só. E eu tava com aquela. Eu tava no home office, tava todo gordão. Eu falei, não, agora vamos lá. Cara, eu não consegui fazer 8 flexões, eu fiquei muito frustrado. Eu falei, Época da pandemia. Época da pandemia. foi bem no comecinho da pandemia, E depois disso, eu entrevistei um biohacker, Dr. João Vitor, e a partir disso eu comecei a pesquisar, fiz exame genético, tá? Entrei em contato com a empresa para fazer exame genético, entender qual é o combustível que meu corpo precisa, né? Tem pessoas que funcionam bem com cetogênica, outras pessoas com low carb, outras pessoas com high carb, enfim, cada um tem uma biologia diferente. E eu modulando a minha biologia... Não tem o que é certo e o que é errado, né? Tem o que é melhor para aquela pessoa naquele momento da vida dela. E naquele momento, exatamente o ponto, tá? Tudo isso pode ser reorganizado de acordo com o contexto da pessoa. Mas para aquele contexto, tá? Dentro daquele tempo das mil, eu consegui fazer 1000 flexões lá dentro de 1 hora e 3 minutos, inclusive, utilizando as técnicas de biohacking, tá? Isso foi muito bom. Então, assim, conhecer a si mesmo, antes de mais nada, é essencial para começar essa jornada dentro do biohacking, né? E um dos pontos ali que eu queria tocar com você também é a respeito, que já envereda ao metabolismo, que é a respeito da alimentação. Muitas pessoas hoje, elas olham a alimentação de uma forma bem simples, elas fazem uma separação entre proteínas, carboidratos e gordura, que não está errado, tá? Só que traz uma categorização muito simplificada. Por exemplo, a pessoa pega uma batata e meio que bate ali com o brócolis, por exemplo. Os dois ali estão na categorias similares, um é carboidrato, um tem mais calorias, outro tem menos calorias, mas é tudo carboidrato. Pega o pão branco, por exemplo, comparando com uma abóbora, tá? É tudo carboidrato, então vai tudo assim, e não é dessa forma. O nosso corpo ele responde de formas diferentes. Tá? Eu queria que você falasse um pouco para mim, tá? Você que tem bastante conhecimento a respeito de metabolismo, fala bastante sobre os picos de insulina, queria que você explicasse um pouco essa diferença para o pessoal. Vamos falar sobre isso, sim. Eu gosto muito desse assunto, porque eu entendo que muito da nossa saúde surge dali e da doença também. Então, vai depender do comando metabólico que a gente der para o nosso corpo. Mas tem algo que eu queria trazer antes, que falou, né, que as pessoas elas não se conhecem, tá? E eu vejo isso na minha prática diária, que às vezes as pessoas elas não sabem o que elas comeram naquele dia. Ou na última refeição. Só que tu imagina, aquilo que elas comeram é algo que elas colocaram para dentro do corpo dela. Então, é algo que o corpo dela vai ter que processar, tá? Olha que exemplo muito básico. Se a gente pega o nosso carro, vai até o posto de gasolina, e a gente sente que aquele posto de gasolina não tem uma gasolina de qualidade, a gente não abastece, porque a gente fica com pena do nosso carro. Exato. E por que a gente não pensa nisso quando a gente vai nos alimentar, quando a gente vai trazer o nosso próprio combustível? O combustível para a máquina humana, que é uma máquina muito mais perfeita do que um carro, né? Então, isso a gente tem que começar a pensar. Por quê? Porque todo esse alimento que a gente coloca para dentro do nosso metabolismo, para dentro do nosso corpo, ele gera uma informação. Muito mais do que contar calorias, para mim, ver um alimento apenas como uma caloria e um macronutriente é algo muito simplista. Por quê? Porque vou resfriar um pouquinho a sala aqui. Ótimo. Não é ligar o ar. Biohack fala, vou resfriar um pouquinho a sala. Inclusive, né, à noite a gente precisa resfriar um pouco o ambiente para conseguir dormir melhor. Já estou trazendo uma hackeada aqui. E jantar cedo, então agora nós estamos aqui às 18h37. Eu aproveitei e jantei antes aqui hoje. Uau, antes? Antes. Hoje eu me senti assim muito orgulhosa, porque 16h40 eu estava jantando. Eu disse, esse é o meu mundo, esse é a minha Blue Zone. Se eu pudesse colocar as minhas regras de Blue Zone, isso assim acontece raramente, conseguir jantar tão cedo assim.
Sabe que esse é o horário de janta do Brian Johnson, se eu não me engano. Não sei se você já viu a rotina dele. E na minha época de faculdade, eu jantava muito cedo também, porque como eu estudava sempre à noite, voltava da faculdade, jantava aí pelas 17 horas e aí ficava estudando em casa. Então, hoje eu fiquei muito feliz porque jantar muito cedo nos deixa também muito mais felizes, aumenta a nossa produção de serotonina. Mas, enfim, vamos lá que eu desviei aqui do assunto, mas acho que ficaram duas hackeadas boas, né? Diminuir a temperatura da sala à noite e jantar cedinho. Mas, então, todo esse alimento, ele gera uma informação para o nosso corpo. Uma informação boa ou uma informação ruim. Quando a gente assiste um programa de TV que traz informação ruim, a gente já não se sente muito bem. É a mesma coisa com o alimento que vai gerar uma informação que não é tão boa. E o que é essa informação, Renato? O que eu costumo dizer? É um comando metabólico, tá? E aqui eu vou trazer a questão dos picos de glicose. O nosso metabolismo é quem vai transformar o nosso combustível, ou seja, o alimento, em uma fonte de energia, ou não. Para tudo, para a gente sobreviver, para a gente viver, a gente precisa de energia. Por mais que a gente esteja paradinho, bem parado, sem fazer nada, os nossos órgãos estão funcionando, né? Então a gente está sempre gastando uma energia. E a gente precisa gerar uma energia de boa qualidade, porque a gente pode gerar uma energia de qualidade ruim também. Mas a gente precisa de um combustível bom, é que nem aquele combustível que a gente vai abastecer lá no posto de gasolina, certo? Então, o que acontece? Como é que funciona esse comando metabólico? A gente vai comer um alimento e quem vai gerar, né, essa energia vai ser o nosso metabolismo. Então, vamos imaginar ali que a gente comeu uma... Tu tomou café da manhã hoje? Tomei café da manhã. O que tu tomou de café da manhã hoje? Hoje eu fiz uma espécie de mingau com whey. Eu gosto bastante ali, coloco whey, castanhas. Tá. Hoje, algumas frutas também, mas hoje foi banana especificamente. Banana, tá? Então, mas vamos supor que tu tivesse feito um mingau de banana com aveia, que é muito comum. A gente vê as pessoas fazendo um mingau de banana com aveia e achando que isso é uma coisa saudável, tá? O que acontece? Essa banana com aveia é uma refeição rica em carboidratos, vai fazer um pico de glicose ali no nosso sangue, certo? Essa glicose alta no nosso sangue, eu costumo dizer que ela serve para quê? Para fazer o que a glicose, o que o açúcar faz, que é ficar caramelizando, né? Então, ela fica caramelizando o nosso sangue, tornando o nosso sangue mais viscoso. A glicose, ela glica, então ela glica tudo que está no nosso sangue. A hemoglobina glicada, por exemplo, que é o exame que a gente faz para entender qual é a média dos últimos 3 meses da nossa glicose, nada mais é do que a hemoglobina que está presente no nosso sangue, glicada. Quanto mais glicose a gente tiver no sangue, mais a gente vai ficar glicando. Então, essa glicose ali no sangue, ela fica glicando tudo, né? Ela causa o envelhecimento da nossa pele, porque fica glicando, ela fica glicando os nossos vasos sanguíneos, então torna os nossos vasos sanguíneos mais tóxicos, né? Mais frágeis, tá? Então, essa glicose fica ali intoxicando o nosso sangue. E o nosso corpo entende que essa glicose, ela é uma fonte de energia. E aonde o combustível tem que estar? Dentro do motor, né? Quais são os nossos motores? As nossas mitocôndrias. Então, sempre que a gente faz um pico de glicose, a gente precisa fazer com que essa glicose entre para dentro do motor para gerar energia para o nosso corpo. Quem faz esse processo, quem sinaliza isso, é a insulina. Então, a gente faz um pico de glicose e vai acabar fazendo um pico de insulina. Só que essa insulina, ela gera esses comandos metabólicos. Então, por exemplo, uma insulina muito alta, ela funciona como se fosse um interruptorzinho, tá? Ela bloqueia, ela desliga ali o uso de gordura como fonte de energia. Então, toda a nossa gordura também é uma fonte de energia. Só que ela fica aprisionada quando a gente está com níveis de insulina muito elevados. E se a gente for pensar assim, se a gente está metabolicamente saudável, tudo bem, a gente fez uma refeição ali, liberou um pouco de insulina, essa insulina vai começar a descer, conforme essa glicose vai sendo limpada do sangue, 2 horas após a gente já está com essa insulina mais baixa.
Só que se a gente tiver um modo de comer, que a gente faz picos de glicose o tempo todo, e isso não é difícil, tá? Esse é o padrão, né? O padrão americano. A gente sabe que os norte-americanos, eles já têm, né? 80% dos norte-americanos já têm uma certa resistência à insulina, e esses números a gente não tem esses dados aqui no Brasil, mas se assemelha, tá? Então, o que acontece? Se a gente fica fazendo picos de glicose o tempo inteiro, a gente fica fazendo picos de insulina o tempo todo. E essa insulina, quando ela trabalha muito, ela é que nem a gente. Se a gente trabalha muito, a gente cansa. Essa insulina começa a ficar cansada e ela precisa recrutar colegas. Então, ela chama cada vez mais insulina para fazer o mesmo papel, para baixar a mesma quantidade de glicose. Só que essa insulina muito alta continua bloqueando ali o uso de gordura como fonte de energia. Chega uma hora que toda essa insulina está cansada, né? E a gente começa a entrar no estado de resistência à insulina, ou seja, as nossas células não escutam mais o comando da insulina de se abrirem para que essa glicose entre. E aí a gente começa a entrar nos estados aí de pré-diabetes e de diabetes, né? A glicose fica alta no sangue, só que essa insulina que está muito alta continua bloqueando lá o uso de gordura como fonte de energia. E aí sim, a gente está numa verdadeira catástrofe metabólica, que é o diabetes, tá? Por quê? Porque a pessoa com diabetes, ela não consegue ter fonte de energia. Na verdade, ela tem, eu vou explicar como. Então, o que acontece? A glicose está alta lá no sangue, não está entrando para dentro da mitocôndria. Uma mitocôndria num corpo que já está resistente à insulina também não é uma mitocôndria que está saudável, porque para a gente ter uma mitocôndria saudável, a gente precisa de uma flexibilidade metabólica. O que é essa flexibilidade metabólica? Ora, utilizar gordura como fonte de energia, ora, utilizar o carboidrato, né? Só que como a insulina está muito alta no indivíduo com diabetes, ele não consegue utilizar essa gordura como fonte de energia, porque a gordura está lá aprisionada nos seus estoques de gordura. E aí a pessoa com diabetes começa a utilizar a proteína como fonte de energia. Então a gente começa a quebrar massa muscular. Então, assim, é realmente uma verdadeira catástrofe, mas a gente sabe que hackeando o nosso estilo de vida, a gente consegue reverter essa situação. Então, esses comandos metabólicos, olha que interessante isso. Se a gente explica isso para o paciente, parece que assim, ó, é um clarão, né? Se abre, é uma outra, parece que abre assim, uma outra dimensão na cabeça das pessoas. Isso assim, também falei dos impactos no dia a dia que os picos de glicose podem causar, né? Como aquela questão de moleza após as refeições, ansiedade, gente, saúde mental, tá? Algumas doenças neurológicas, a gente sabe também, por exemplo, que doença de Alzheimer, hoje em dia, a gente já considera como diabetes tipo 3. E por um lado, isso é bom. Sabe por quê? Porque a gente entende que a gente pode prevenir esse tipo de doença que antes era vista como algo que não era prevenível, né? Ah, não tenho o que fazer. Hoje a gente sabe que a gente tem sim o que fazer. Exato. E pequenas alteraçõezinhas já fazem total diferença, né? Por exemplo, numa refeição, num almoço, a ordem dos alimentos podem ajudar bastante a reduzir a esse pico, tá? Outras pessoas também que às vezes as pessoas acabam fazendo, vou fazer um lanchinho da tarde, eu sou saudável, vou comer frutas, tá? Então dependendo da fruta, ou até mesmo suco, né, tem aquele pico de glicose e aí complica mais ainda ao invés de tornar algo um pouco mais saudável. Ele tem a questão da frutose, que é metabolizada lá no fígado. Eu vou te dizer, eu uso muito o sensor de glicose. Inclusive, o sensor de glicose, ele é um biohack, né? Porque a pessoa vai estar vendo como o seu metabolismo está reagindo à sua alimentação. E não só à alimentação, tá, Renato? Mas ao estresse, ao sono, à atividade física, porque tudo isso impacta na nossa glicose, tá? Enfim, mas voltando ali para a frutose, tá? A frutose, ela é metabolizada lá no fígado, então a gente nem consegue ver todo o pico de glicose causado pela frutose, porque ela não aparece completamente ali no gráfico
do sensor, justamente por conta dessa metabolização. Ela é metabolizada igual ao álcool, tá? Eu sei que é quase agressivo falar isso, né? Eu não estou dizendo aqui que o suco de uva tem os mesmos malefícios do que a bebida alcoólica. Mas metabolicamente, muitas coisas similares acontecem ali, né? Que é através dessa metabolização hepática ali. A gente sabe que a frutose nessa metabolização hepática aumenta muito os níveis de ácido úrico, diminui muito os níveis, né, de óxido nítrico. Então, é isso que vai causar essa inflamação crônica, né? Então, tu vê como ali os picos de glicose não é nem só uma questão de ganho de peso, né? Mas é uma questão dessa inflamação crônica também. Exatamente, inflamação é complicado. E quais são os hacks que você utiliza para reduzir esses picos de glicose durante o dia, entre café da manhã, almoço, jantar? Então, interessante esse primeiro que tu já falou, a ordem dos alimentos. Então, pessoal, um mesmo prato, tá? Vamos pegar o almoço, por exemplo. Sempre começar pela salada, depois pelos vegetais, temperar ali a salada com um bom azeite de oliva, ou colocar uma fonte de gordura boa. Então, ali um mix de nuts, um mix de sementes nessa salada. Depois a gente passa para a proteína e deixa o carboidrato lá para o final. Isso faz muita diferença mesmo, tá? Outra questão, nunca comer uma fruta ou um carboidrato sozinho, então meio da tarde, né? Eu prefiro que aumente o consumo de calorias e coloque uma gordura boa junto e antes, tá? Do que coma só aquela maçãzinha ali no meio da tarde. Eu costumo dizer, a maçã sozinha, ela abre o apetite, né? Justamente porque ela sozinha vai fazer esse pico de glicose, tá? Outra hackeada, não ficar sentado no sofá ou na cadeira depois da refeição. Então, se movimentar. Aqui eu não falo nem, não precisa nem ser uma atividade física, tá? Mas se movimentar pela casa, lavar a louça do jantar, tá? Ou subir as escadas do prédio, ou fazer 1 minuto ali de polichinelo, tá? Por quê? Porque o músculo, ele é um comedor de glicose, certo? Então, um bom percentual da glicose daquela refeição vai ser utilizada imediatamente por um músculo ativo, né? O nosso músculo, ele é um dos órgãos que mais contém mitocôndrias, ainda mais se for um músculo saudável, né? Então, a O movimentação... músculo... desculpa, pode finalizar, pode fechar. Não, pode falar. Não, eu ia falar que o músculo, ele é essa parte onde o músculo ele acumula o glicogênio, né? Então ele gera a demanda e ele traz isso para ele. E por isso que a movimentação depois ajuda no pico. Ajuda muito, ajuda muito. Outra questão, tentar jantar cedo. Esse eu digo que é, para mim, o mais difícil, tá? Mas, à noite, quanto mais tarde da noite, mais a nossa insulina está resistente. Os nossos hormônios, todos os hormônios do corpo, eles trabalham também dentro do ciclo circadiano. O ciclo circadiano é uma outra hackeada, né? Se a gente conhece como o nosso ciclo circadiano funciona e a gente começa a trazer os hábitos estrategicamente naqueles horários, a gente vai conseguir otimizar muito mais a nossa performance, até no trabalho, por exemplo, né? Bom, mas então, a nossa insulina, ela também funciona no seu próprio ritmo circadiano. E à noite, a gente está num estado de maior resistência à insulina. É por isso que uma mesma refeição tarde da noite faz um pico de glicose muito maior do que mais cedo. Então, tentar puxar esse jantar para mais cedo, tá? Outro ponto que é importante, simples. Um pouquinho de vinagre de maçã antes das refeições, tá? Esse é um hack, esse eu faço. Esse é um hack muito fácil, tá? Ajuda bastante também. Colocar canela em cima da fruta ajuda, tá? Eu adoro, eu digo, eu sou caneleira, eu coloco canela até na minha salada. Canela, cúrcuma, então trazer esses temperos que também são anti-inflamatórios, mas ajudam a diminuir os picos de glicose, certo? Outra questão, tu falou, né, do mindfulness, então atenção plena enquanto está comendo. Tentar evitar se alimentar em ambientes que
estressores, tá? Eu sou uma pessoa, por exemplo, assim, se eu vou em um evento que vai ter muita gente, que eu vou estar muito conversando, que eu vou estar mais ativa, eu procuro não me alimentar nesses locais. Porque eu sei que a minha digestão não vai estar facilitada, eu nem vou aproveitar aquele alimento, porque eu vou estar mais focada em conversar do que em me alimentar, e eu sei que vai estar causando um pico de glicose muito maior. Então, sentar para comer, né? Se a gente gosta de comer, se comer é algo prazeroso, a gente tem que dar devida atenção para isso. Então, Exato. fazer essa questão de atenção plena também. Mindful eating, uma coisa assim, Mindful né? eating, Mindful exatamente. eating, legal. E já falando de hacks, vamos falar um pouco dos hacks que você utiliza. Você já falou alguns aqui, né? Todo mundo que segue você sabe da tua rotina matinal, você mostra, apresenta. Como é que é a tua rotina matinal? Quais são os teus hacks da manhã? Vamos lá, então eu acordo, eu raspo a língua, tá? Então, raspar a língua, inclusive, né, que o próprio biohacking tem o seu raspador de língua. Raspar a língua é uma hackeada muito simples e super eficaz, né? Enquanto a gente dorme, a gente elimina toxinas, essa, inclusive, é uma das funções do sono, e essas toxinas, elas saem pelo nosso suor e também pela nossa língua. Então, na nossa língua fica ali uma camada de toxinas quando a gente acorda. Se a gente tomar uma água ou, né, ingerir qualquer líquido ou qualquer alimento antes de raspar a língua, a gente vai estar ingerindo novamente essas toxinas. Então, ao raspar a língua, a gente vai estar eliminando. E é super fácil. Eu costumo raspar a língua e pensar numa palavra para o meu dia. Eu sempre faço essa associação. Eu acredito muito no poder do nosso mental também, tá? Uhum. Aí, depois disso, eu tomo uma água morna, tá? Uma aguinha morna, porque a água morna, ela ajuda ali a acordar o nosso intestino, né? A gente sabe que a saúde intestinal também poderia ser aqui um episódio inteiro só falando de saúde intestinal, mas a saúde do nosso intestino, ela está muito ligada com a nossa saúde, porque nosso intestino se conecta aí com todos os nossos outros sistemas. Então, para acordar aí o nosso intestino, uma água morna e também para começar o processo de hidratação. Porque todos os processos metabólicos do nosso corpo necessitam de água. A gente acorda desidratados, porque a gente perdeu água durante o sono. Então, a gente precisa, a primeira coisa, não é tomar café, é tomar água. Tá? Exatamente. Depois disso, eu faço meu shot matinal. Tudo isso, gente, acontece muito rapidamente, porque já está super automatizado, né? Então, por que do shot matinal? Porque criar hábitos matinais faz com que a gente crie hábitos ao longo do nosso dia. Uhum. E ter hábitos ajuda a gente não se perder na nossa rotina. Porque hoje em dia a gente tem tantas informações que fica muito fácil se perder. Então, criar uma metodologia de hábito, independente do que for aquele hábito, é uma estratégia para a nossa saúde mental e para que a gente tenha performance ao longo do dia, tá? Então, claro, o que eu trago ali no meu shot matinal? Eu trago compostos anti-inflamatórios, tá? Agora, é óbvio que não vai ser isso que vai deixar a minha imunidade 100%, que vai deixar a minha imunidade muito boa, é tudo aquilo que eu fizer ao longo do dia, tá? Exato. Mas, como eu quero criar hábitos, eu trago esse hábito, então, de compostos anti-inflamatórios, tá? Aí eu já faço ali, eu coloco um pouquinho de vinagre de maçã, um pouquinho mais de água e ali esse shot anti-inflamatório. Aí eu pego um livrinho, que já tá tudo organizado, tá? E eu escrevo o porquê eu sou grata naquele dia, se o meu dia fosse melhor. Até de vez em quando eu posto ali nos meus stories, então se o pessoal quiser ver, né, quais são os meus objetivos do dia. Gente, isso tudo muito rapidamente, assim, é 1 minuto, tá? 1, 2 minutinhos. Mas isso muda bastante, tá? E eu Completamente. gosto de fazer 1 minutinho de respiração. Então, respiração nasal, né? A maneira certa de respirar é através do nosso nariz, né? A boca, ela foi feita para comer, não para respirar. Isso é uma hackeada muito importante. Exato. E vamos lá. E aí, depois disso, às vezes eu tomo café preto, às vezes vai depender, tá? E faço a minha atividade física, meu movimento. Gosto sempre de fazer logo pela manhã. Às vezes eu não faço logo cedo, daí eu tento fazer ao meio-dia. Mas é muito difícil que eu passe do meio-dia sem fazer algum movimento. Nem que sejam, assim, 5 minutinhos de um HIIT dentro de casa, na frente do espelho.
tá? O ciclo circadiano meio que favorece, né, uma atividade física no período da manhã, né? Sim. E parece que assim, o meu corpo precisa disso para acordar, Uhum. sabe? Eu tenho que ter essas reuniões comigo mesma, de manhã cedo, para conseguir depois ter reuniões com outras pessoas. Então, Excelente. eu preciso me organizar internamente para depois conseguir entregar, né, um trabalho de qualidade ou uma convivência de qualidade. Bom, aí Deixa eu só, quando viu, deixa eu só levantar um ponto aqui em relação à claro. live. A gente tem 2 minutos para finalizar a live por Então, conta vamos do lá. tempo, do time, mas pode finalizar teus hacks. Então, depois eu tomo um banho gelado. Gelado não, um banho frio, Banho tá? frio. Ligo Você o faz chuveiro aquele ali, liga e desliga lá do quente pro frio ou direto pro gelado? direto pro gelado. Rio Grande do Sul é um desafio. É um desafio. Agora começa a ficar mais desafiador ainda. Mas o nosso corpo, ele se aquece, né? Com o banho gelado. Então, eu normalmente saio muito mais aquecida de um banho gelado do que de um banho quente. Se eu tomo um banho muito quente, eu saio com frio, né? Por quê? Porque o nosso corpo ele vai tentar se equilibrar com a temperatura do ambiente. Então, se tu tomar um banho numa temperatura mais quente que a temperatura do ambiente, quando tu sair desse banho, teu corpo vai se resfriar, né? Exato. O banho frio, ele aquece, né? Então, mas não é o banho de gelo, tá? É um banho frio. Quase todos os dias. Assim, esse ano foram todos os dias. Eu ainda não pulei nenhum dia. Mas eu Boa. sei que quando começa a esfriar, às vezes eu pulo um pouco o banho frio. Mas aí eu faço o que tu falou, eu ligo no quente, porque meu corpo tá tão acostumado com aquele jato frio no final, e aí no final eu dou um jato frio. Então no inverno eu faço isso. Banho de contraste. Exatamente. Pô, legal, legal. Doutora Lu, infelizmente o tempo é extremamente limitado. Eu tentei entrar dentro de um time box aqui. Eu acho que tem muita coisa ainda para a gente falar, então com certeza eu vou convidar você para um outro momento para a gente falar basicamente só de hacks, porque pelo que eu acompanho, pelo que o pessoal acompanha, você é uma biohacker assim de mão cheia, tá? Até mesmo relacionado Obrigada, ao isso para mim sono é que um a gente vai elogio. falar. Sabe Não, é onde assim. eu mais percebo que eu sou uma biohacker de verdade? Oi? Porque no meu dia, sabe onde eu mais percebo que eu sou uma Hum, biohacker de verdade? Eu estava até falando isso com meu marido outro dia. Quando eu saio do meu ambiente, tá? Vou para uma viagem ou para um lugar onde tem, né, uma viagem com várias outras pessoas e eu uhum, vejo que eu sigo, claro que a nossa rotina muda um pouco, mas que algumas coisas eu continuo seguindo e que isso gera uma curiosidade nas pessoas. E que as pessoas exato, começam a fazer aquilo também. Então, isso é muito. exato. E no meu dia a dia é muito comum, né? Eu tô aqui na minha casa, eu já sei que eu vou fazer, que eu vou acordar, que eu vou raspar a língua, que eu vou, né, que eu vou me movimentar depois do almoço, Uhum, que eu vou fazer a ordem dos alimentos, que eu vou estar ali com o meu sensor de glicose, observando a minha glicose, né? Mas quando a gente sai do nosso ambiente, a gente percebe que a gente uhum, continua fazendo aquilo, a gente vê que a gente faz um biohacking de verdade. uhum. Exatamente, exatamente. Doutora Lu, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua participação e a gente se fala aí num próximo Eu que momento. agradeço. Muito obrigada Até pela mais. oportunidade. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.